A paz do Senhor, irmãos, aqui é o pastor Gil Ferraza, da Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E hoje eu gostaria de estar trazendo para os irmãos mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ter como tema como eu posso congregar em uma igreja verdadeira de Jesus Cristo. Ou como eu posso saber se essa igreja que eu estou frequentando é uma igreja verdadeira de Jesus Cristo. E para isso eu quero estar lendo com os irmãos a palavra de João, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 24, que diz assim: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Que lindo esse versículo, né, irmãos? Esse versículo vem falar da oração que o Senhor Jesus Cristo fez antes de ser preso e crucificado. Jesus, ele faz nessa oração uma oração por ele mesmo, e Jesus ele faz uma oração pelos seus discípulos, e Jesus ele faz uma oração pela igreja que ficaria depois da sua ressurreição. Ou seja, Jesus faz uma oração por nós. Nós somos o resultado da oração de Jesus. Se hoje nós servimos a Jesus, é porque Jesus orou por nós. Lá escrito no livro de João, capítulo 17, vemos a Jesus orando por nós. E para que a gente possa saber algumas coisas que fazem com que eu saiba qual é a igreja que eu devo frequentar ou a que eu estou frequentando, se é verdadeira ou não, a primeira coisa que eu preciso saber é se o centro dessa igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o centro da igreja. O centro da igreja não pode ser pastor, o centro da igreja não pode ser pastora, e o centro da igreja não pode ser grupo de louvor. Nada pode ofuscar a glória de Jesus. E nada pode ofuscar a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se essa igreja que você frequenta, ou a igreja que você quer frequentar, não tem Jesus Cristo e Deus Pai, Filho e Espírito Santo como centro da igreja, caia fora, porque essa igreja não é uma igreja verdadeira. A segunda coisa que nós devemos observar é se nessa igreja é pregada a Bíblia como única regra de fé. A Bíblia é a única regra de fé. Se as pessoas perguntarem, mas a igreja ela tem algum manual, a igreja ela segue alguma coisa, alguma doutrina, essa doutrina que a igreja tem que seguir é a Bíblia. Porque doutrina quer dizer ensino. E o único ensino que tem que ter dentro da igreja é o ensino da palavra de Deus. Então, a segunda coisa que tem que ser observada é se nessa igreja a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Não pode ser outro livro, não pode ser outro ensino e não pode ser outra doutrina a não ser a Bíblia, a palavra de Deus.
Tanto é que a Bíblia nos ensina que qualquer outro livro, qualquer outra doutrina que seja tirada da Bíblia ou acrescentada à Bíblia, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado. Então nós não podemos tirar nada da Bíblia e não podemos nem acrescentar nada na Bíblia, porque quem faz isso é amaldiçoado. É a Bíblia que diz isso. Então, nós temos que observar se nessa igreja os pregadores pregam a Bíblia como única regra de fé e prática. A terceira coisa que nós precisamos observar numa igreja para saber se ela é verdadeira ou falsa é a gente observar se no púlpito não tem mentira. Porque aonde existe mentira, o diabo está no meio. Porque a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. E quem mente é filho do diabo. É muito forte isso, né? O diabo é o pai da mentira. E quem mente é filho do diabo. Então, a terceira coisa que nós devemos observar é se no altar tem mentira. Se o pastor, a pastora ou o pregador prega aquilo que não vive, precisamos cair fora dessa igreja. Se a pessoa prega uma coisa no púlpito e vive outra lá fora, essa pessoa não tem credibilidade. Essa igreja não tem credibilidade. O pregador não tem credibilidade. Por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo não é brincadeira. E o evangelho de Jesus Cristo não é para ser vivido na mentira. A pessoa que prega no púlpito tem que viver aquilo que prega. Principalmente o pastor e a pastora. Não somos perfeitos, somos pecadores, todos nós erramos, mas precisamos viver aquilo que pregamos. Então, tem que ser observado esse detalhe importante. Não pode haver mentira no púlpito, né? Tem que tomar cuidado com profecia e revelação. Essa seria a quarta coisa que tem que ser observado. Tomar cuidado com profecia e revelação. Porque a revelação e a profecia, ela vem de três fontes. Ela vem de Deus, e a profecia que vem de Deus, ela se cumpre no momento de Deus, na hora de Deus. A profecia pode vir da carne, e essa profecia que vem da carne, ela não se cumpre, e a profecia ela pode vir do diabo. E se a profecia vir do diabo, e você tomar posse dessa profecia, você está debaixo de maldição. Porque a profecia não veio de Deus, a profecia veio de Satanás. Então a profecia ela pode vir de três fontes. A profecia e a revelação ela pode vir de Deus, ela pode vir da carne e pode vir do diabo. Então, quando a gente recebe uma profecia numa igreja, em particular, nós devemos fazer uma oração. Se for de Deus, eu recebo. Se for do diabo, está queimado. Eu não recebo essa maldição sobre a minha vida. Porque você não pode aceitar qualquer coisa que um irmão e uma irmã venham falar para você. E o Espírito Santo de Deus, se você for um cristão convertido, vai te mostrar se aquela profecia, aquela revelação é verdadeira ou não. Porque aquela profecia que você tem dúvida, aquela profecia que você sente um arredio, aquela profecia que você não sente paz, isso quer dizer que não é de Deus. O Espírito Santo está te incomodando para que você tome cuidado. E uma das coisas também que nós temos que observar em uma igreja verdadeira é se nessa igreja tem ordem e decência. Não pode ter bagunça dentro da igreja. Porque a igreja de Jesus não é uma igreja bagunçada.
A igreja de Jesus não é uma igreja que o culto é feito de qualquer jeito, é feito de qualquer forma. Não pode existir bagunça no culto para Jesus. Você acha que Deus vai receber um culto bagunçado? Um culto feito de qualquer jeito? Um culto feito de qualquer maneira? Um culto que não tem ordem, que não tem decência, que não tem respeito? Então, a igreja de Jesus é uma igreja organizada, porque o céu é organizado, Jesus é organizado, Deus é organizado, o Espírito Santo é organizado, os anjos são organizados, e a igreja de Jesus também precisa ser organizada e precisa ter ordem e decência em tudo que faz. Também, uma das coisas que nós precisamos observar na igreja de Jesus Cristo é se os dízimos e as ofertas que são ofertados e dizimados pelos irmãos e irmãs da igreja, esses dízimos e ofertas são investidos na igreja. Tem que ser observado isso. Você observa que às vezes tem igreja que tem 30, 40 anos e a igreja ainda continua sendo uma igreja pequena. Irmãos, aonde foi investido o dinheiro do dízimo e das ofertas de uma igreja que tem 30, 40 anos? Porque a igreja já tem que ter passado por reforma, tem que ter aumentado. O dízimo e a oferta tem que ser investido em algum lugar. Se a igreja recebe dízimo e oferta e a igreja está parada, está estacionada, aonde que está sendo investido o dízimo e a oferta dessa igreja? Precisa ser observado isso. Os dízimos e as ofertas são dadas para investir na igreja, no reino de Deus, por crescimento do reino de Deus. Não é para colocar em bolso de pastor e nem em bolso de pastora. E também uma coisa muito importante que nós devemos observar é se a igreja de Jesus Cristo não faz comércio da fé. Porque quando nós vemos, na época de Jesus, vemos lá os cambiadores fazendo comércio no templo, Jesus vai e mete o pé na mesa. Jesus vai e dá chicotada em todo mundo. Jesus perde a cabeça e chega até a derrubar a mesa, a de repente ali ficar muito irado quando ele vê o comércio dentro do templo. Jesus fez isso. Na Bíblia tem essa parte onde Jesus fala que o templo de Deus, a casa de Deus é casa de oração e não comércio da fé. Então nós precisamos observar se o púlpito da igreja não é usado como balcão de negócio e a igreja não é usada como praça de comércio, porque isso daí não é de Deus. Dízimos e ofertas é bíblico, mas a igreja não pode fazer comércio da fé. E precisamos observar também se a igreja tem um trabalho de evangelismo para fazer com que as pessoas venham crer em Jesus. E esse trabalho de evangelismo tem que ser um trabalho forte e feito com discipulado, onde as pessoas venham aprender verdadeiramente a Bíblia, porque as pessoas que sabem a Bíblia, as pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, são pessoas que dificilmente saem da igreja. São pessoas que dificilmente são desviadas da igreja. São pessoas que dificilmente se afastam da igreja, porque têm conhecimento da palavra de Deus. E tendo conhecimento da palavra de Deus e sendo discipuladas na palavra de Deus, então essas pessoas permanecem na igreja, permanecem firmes na presença de Deus e essa permanência é porque tem muito conhecimento da palavra de Deus e a igreja se esforça para que os seus membros
sejam aperfeiçoados na palavra e cresçam dia a dia na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém, irmãos? Existem muitos outros fatores que a gente podemos ver para podermos estar na igreja verdadeira de Jesus Cristo. Mas esses são alguns principais que nós citamos aqui. Que Deus abençoe a todos e que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar cada vez mais perto do Senhor, como verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.